Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Henrique, sou founder da eRentave, que é um hub de soluções tributárias para investidores, para quem faz investimentos. E eu estou hoje aqui com meu amigo Yuri. Meu amigo Yuri, obrigado por estar aqui, disponibilizar o seu tempo. Se apresente um pouco para a galera, para eles saberem quem você é, as várias certificações que você tem. Maravilha. É um prazer, pessoal, conversar com vocês. Eu sou Yuri Wagner, educador financeiro, sócio da Proventus Cursos. E a Proventus Cursos é uma EdTech, uma escola de educação financeira, com mais de 1.000 alunos hoje pelo Brasil e por mais 4 países. Também sou consultor de valores mobiliários, credenciado no CVM e possuo algumas certificações do mercado financeiro. É um prazer conversar com você, Guilherme. Espero que tenho certeza que esse assunto vai ser muito interessante para a audiência. Exatamente. O assunto é investimentos alternativos. A gente não precisa mais ficar preso a LCI, LCA, CRI. Esses investimentos são bons, né? Porque a taxa de juros está lá em cima, mas a gente tem outras alternativas que pagam melhor. Inclusive, uma dica aqui que o Yuri vai dar que é top. Eu não sabia disso e, meu irmão, eu vou procurar saber, viu? Roda a vinheta, editor. Meu amigo, vamos começar. Investimentos alternativos. O que são? São aqueles que não são comuns. Exatamente. Então, o brasileiro está acostumado com o quê? Com a poupança, está acostumado com LCI, com LCA, um CDB. E esses são investimentos que são, esses que a gente falou aqui são de renda fixa, são investimentos mais comuns para o brasileiro. Tem uns investimentos que são um pouco mais, para o investidor um pouco mais arrojado, como renda variável, e aí a gente fala de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. E tem os investimentos que são ainda mais avançados, que são os investimentos alternativos. E aí, em muitos casos, aliás, na maioria dos casos, esses investimentos têm um alto potencial de retorno, mas é claro que todo retorno tem o seu risco, é interessante que o investidor entenda quais são os riscos desse negócio também. O investimento alternativo são aqueles ligados a private equity, então são investimentos que não são necessariamente, que são, por exemplo, a gente viu o caso de Gustavo Lima. Gustavo Lima vendeu o direito ao recebimento dos shows que ele teria, das músicas que ele teria também, ao longo dos próximos meses, até anos, se eu não me engano, para um fundo. O fundo pagou um valor bem menor do que aquilo poderia gerar e espera receber um valor muito maior. Então esse é o tipo de investimento alternativo. E existem vários como eles, a gente vai abordar alguns deles hoje aqui. Pô, interessante esse caso do Gustavo Lima, né? Porque, tipo assim, ele antecipou uma receita que ele ia ter. Quer dizer, que ele esperava ter, não necessariamente ele iria ter. Claro que tem cláusula lá, e ele vai ter que fazer os shows dele, enfim, mas é interessante porque ele foi, acho que o primeiro caso, né? Pelo menos que eu me recordo aqui, foi o primeiro caso de um cantor vender, né, seus direitos assim para um fundo de investimento e o fundo de investimento meio que gerir ali. Ele tirou 2 dores de cabeça, né? Os shows que ele ia ter que ir atrás para vender, né? E o dinheiro que foi recebido antecipado. Exatamente. Ele trouxe para ele previsibilidade, né? Ele tem agora a previsibilidade daquela receita que ele vai receber e por outro lado, agora ele pode desempenhar os shows dele, fazer as músicas sem essa preocupação agora na mente dele. E por outro lado, o que é que ele abriu mão? Ele abriu mão da incerteza que esse ganho poderia gerar para ele. Então pode ser que ele ganhasse muito mais fazendo shows, pode ser que ele ganhasse muito mais com as músicas que estourassem, mas ele não tem certeza disso. Então ele trocou a imprevisibilidade pela receita garantida. Legal. E é mais ou menos nessa pegada que o investimento alternativo vem, né? Mas assim, o investimento alternativo, ele tá, pra gente aqui, pessoa física, muito mais comum, né, do que se possa imaginar. Porque, por exemplo, a gente tem um investimento alternativo hoje, por exemplo, é o que o MB, né, o mercado Bitcoin, oferece, que é a renda fixa digital. Então, ele tokeniza basicamente, né? Eu não sou especialista no assunto, né? Então se eu falar alguma coisa aqui, eu peço licença para você de que eu não sou especialista no assunto, mas ele tokeniza dívidas de algumas empresas e aí eles têm uma análise de risco e etc e tal. Pega essa dívida tokenizada e coloca para o mercado e o mercado ele vai lá e compra. É a mesma coisa, por exemplo, de debentures, certo? Só que para a empresa que está tokenizando a dívida,
é bom porque ela está pagando menos taxas, enfim. E para quem está, os investidores na ponta de compradora de investimento, está recebendo mais retorno. E nesse caso, ainda tem um benefício tributário embutido, porque a CVM já disse que é um ativo digital e ativos digitais, segundo a Receita Federal, criptoativos, goza de algumas isenções. Então, temos ali uma coisa muito importante para o investidor pessoa física. Exatamente. E às vezes a pessoa, aliás, às vezes não, no maioria dos casos o investidor pessoa física não está sabendo desse tipo de aplicação e de muitas outras coisas que ele consegue investir, né? Então, reforçando esse ponto de investimentos alternativos, que ele foge da parte tradicional e inclui, por exemplo, colecionáveis. De repente, uma obra de arte que custa R$1 milhão e pode ser vendida daqui a 5 anos por R$5 milhões. Como é que eu e Yuri me torno sócio dessa obra de arte? Como é que eu compro esse bem se eu não tenho R$1 milhão? Eu posso comprar um token, uma cota, entre 10 mil cotas daquele bem ali, me tornei dono de 1 sobre 10 mil daquele bem, e aí se ele for vendido daqui a 5 anos por 5 vezes mais, eu recebo o meu retorno também. 5 vezes mais. 5 vezes mais relacionado a isso. Muito top. Essa parte de tokenização revolucionou o mercado de um jeito que, para onde você olha, tem tudo relacionado a digital e etc. Muito bacana. Tornou acessível à pessoa física, né, que não teria acesso a esses bens de patrimônio mais elevado. A gente tem muita tokenização de imóveis, né? Lembrei aqui que, cara, começou, quer dizer, não começou efetivamente com tokenização de imóveis, mas tem aquelas frações imobiliárias, né? Tem empresas que vendem frações imobiliárias e te dão acesso a várias propriedades ao redor do mundo, inclusive. E aí a tokenização veio para facilitar isso e ter uma garantia, né? Porque os tokens, como eles são digitais na blockchain, né? Na tecnologia blockchain, licença poética de novo para dizer que eu não sou especialista no assunto. Então, assim, é algo que é rastreável e auditável, né? Por mais que as pessoas achem que o mundo cripto você pode se esconder e fazer tudo, não é bem assim. Não é bem assim. Bom, eu não sei se você sabe, mas a Receita Federal ela consegue rastrear a movimentação cripto que a gente faz, entendeu? Então, assim, ela tem lá a chave pública, né, de registros públicos. Não, o anonimato é só a pessoa, mas a movimentação cripto ela consegue. E aí, se ela conseguir ligar a movimentação à pessoa, ela sabe o quanto a pessoa vai ter em cripto, né? É interessante isso. Mas, cara, a gente já tratou aqui de investimentos alternativos, conceitos, e também já falamos de tipos de investimento, mas eu quero que você fale de um específico que a gente estava conversando antes aqui de começar, sobre uma questão de você ter participação em um fundo em que ele compra dívida e, enfim, explica aí para mim que eu gostei tanto da ideia que eu não sei nem como descrevê-la. Tem o FDIC. E o FDIC, o FDIC é um fundo de investimento em que o foco principal dele é direito creditório. Então, fundo de investimento é direito creditório, FDIC. O que é o direito creditório? Se, por exemplo, você me processou e eu tenho que te pagar R$10 milhões. Só que esse processo vai correr na justiça, vai levar um tempo para terminar de passar e eu te pagar aqueles R$10 milhões. O que acontece? Chega um gestor de fundo, por exemplo, e diz, Guilherme, você está disposto a receber R$5 milhões esse ano agora, ao invés de ter que esperar todo o processo que vai demorar anos e anos na justiça para eu terminar de te pagar? Porque se você preferir, a gente pode fazer o seguinte, a gente paga esse valor e o direito ao processo vem para a gente. Então, o direito quando ele pagar, esse valor vai ser direcionado para a gente. E aí você recebe hoje 5 milhões. Yuri, mas eu vou abrir mão de 10 milhões? Mas quanto tempo você vai esperar para receber aquele valor? De repente você pode estar representando uma empresa que está com pouca liquidez e prefere receber os 5 milhões agora para passar por esse momento. Então, para você é muito mais vantajoso nesse cenário receber 5 milhões do que ter a possibilidade de ou não receber 10 daqui a... Não sei há quanto tempo. Ou o seu filho, né? Então, exatamente. Acontece também esses casos.
Então, quando você faz isso, você consegue adiantar esse tipo de recebimento. É muito comum empresas fazerem isso, para adiantar recebíveis de processos que elas tenham direito. Pô, legal, legal. Isso é interessante. Tá, mas aí vem a pergunta. A pessoa física consegue adquirir cotas desse FDIC? É cotas mesmo? Isso, exatamente. Ela consegue comprar cotas desse FDIC se tornando sócio dele. E na maioria dos casos, um FDIC ele vai ter um tempo de carência que você não pode resetar, porque imagina, eu te falei agora que você recebeu 5 milhões de reais, eu vou te pagar. Só que se o investidor acabou de botar 5 milhões e já está querendo receber o dinheiro de volta, como é que eu vou fazer para te dar o dinheiro, pagar o investidor? Vou esperar ainda o tempo de receber do processo. Então, o prazo geralmente costuma ser de 24 a 36 meses para você de carência, sem que o investidor possa tirar o recurso que ele colocou, para então ele poder tirar. E a rentabilidade desse investimento, ele costuma funcionar de duas formas. A primeira tem uma rentabilidade prévia, que é previamente combinada com o investidor, que é uma base para o investidor que ele vai receber aquele retorno. Só que imagina que dá algum problema naquele recebível e o investidor não conseguiu receber aquele dinheiro, o fundo não recebeu aquele dinheiro que foi previsto receber no prazo determinado. Então ele vai pagar o mínimo que foi acordado. Porém, se ele recebe aqueles 10 milhões, ou tudo vai dando certo, vai receber até mais, de repente recebe 12, então o investidor vai ter um retorno que vai ser variável em relação a esses recebíveis. Então ele tem o piso e tem também o que pode ser a mais do que isso. Tem alguns casos que o investidor recebe até mesmo rentabilidade de 30% ou mais ao ano da aplicação que ele fez. Caramba, 30% ao ano. Isso não é faraó. Isso não é faraó. Caraca, interessante demais. Com a sua atuação e sua experiência, FDIC, ele é considerado, estou pensando aqui já tributariamente falando, tá? Ele é considerado renda fixa ou renda variável? Ele é considerado renda fixa. Renda fixa. Então, um ponto importante, FDIC, você se interessou assim como eu, vai procurar aí na sua plataforma onde você faz os seus investimentos, vai achar um FDIC. E aí, FDIC é comum ou não? FDIC como? FDIC é comum nas plataformas? Acredito que não tanto. Você teria que, provavelmente, por meio de uma gestora de investimentos, contratar esse tipo de... Interessante, tipo a Pleno. Exatamente. A Pleno seria uma gestora que você poderia contratar um FDIC. Legal, legal. Bacana. Então, beleza. Tenho acesso, vou comprar. Então, eu sei que o FDIC, ele é uma renda considerado renda fixa. Então, e eu tenho aquele prazo. Esse prazo é interessante porque, cara, se eu fico ali de carência, que eu não posso tirar o... Olha aí. A gente... Olha, investimento alternativo é uma coisa que todo investidor ele deve conhecer, deve procurar se aprofundar sobre esse tipo de assunto. E é importante entender que ele é um tipo de investimento onde você não deve colocar a maior parte do seu dinheiro. Ele é um investimento cujo risco é um pouco maior do que, dependendo do caso, de como vai ser, de qual tipo de investimento alternativo você está colocando. Um FDIC bem estruturado, bem diversificado, ele vai ser muito mais seguro do que, por exemplo, um único token de uma obra de arte.
Então, você deve... Roubar a obra de arte. Acabou o token. Então, quer dizer, você tem que ter ciência disso, saber qual é o seu perfil de investidor, saber se comporta nele, colocar esse tipo de ativo e, se sim, coloca uma pequena parte da sua carteira destinada para esse tipo de investimento. Cara, não era o assunto aqui, mas você também estrutura essa questão de carteira de investimento para investidores, né? Isso. Muito importante isso. Qual percentual que você acredita que seria ideal na carteira de alguém que for no perfil arrojado? Uma pessoa que tem perfil arrojado e coloca boa parte do dinheiro em renda variável, por exemplo, é possível colocar de 5% até 10% do patrimônio em ativos de ativos alternativos. Então, eu não recomendaria passar disso, a menos que você de fato entenda mais sobre o ativo. Por exemplo, você é um músico, você vem da carreira musical e você entende sobre os ativos que são alternativos ligados à parte de música. E você coloca 15% da sua carteira nisso. Tudo bem, faz sentido, você entende. Mas você está seguindo a estratégia que se chama spray and pray, né? E jogue todas as sementes e reze para que elas deem certo. Então, se você está fazendo essa estratégia, eu recomendo que você não coloque ali mais de 10% do seu dinheiro nesse tipo de investimento. Pô, legal, bacana entender isso, porque vai que o cara também se deslumbrou igual eu, vai lá, eu vou jogar meu dinheiro todo. Exatamente. Enfim, não, legal, bacana. Cara, pra mim é isso. Foi muito esclarecedor essa parte de investimentos alternativos. Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado também. Yuri, mais uma vez, muito obrigado aqui pelas informações valiosas. E caso vocês gostaram aí, curte, compartilha, se inscreve no canal que a gente tem vídeo aqui toda semana, tá? E se ficou alguma dúvida, tira com o Yuri, vai lá nas redes sociais dele, depois coloca aqui as redes sociais dele, por favor. E se ficou com alguma dúvida também, pode colocar nos comentários. Beleza? Forte abraço e até mais.